Bem-vindos ao Leme da Mente, o início de uma nova era em que vamos falar sobre saúde mental, com ciência, com amor, mas mais do que tudo, com humor. Então, passados tantos almoços e tantas gargalhadas entre as consultas, não podia ter aqui uma outra pessoa que não fosse a doutora Inês Reizinho, psicóloga clínica do Leme Center, que eu admiro tanto pela sua empatia e capacidade de ser humana. Tenho a certeza que vocês vão sentir o mesmo, que se vão rir imenso connosco. Vamos falar de temas sérios de forma tranquila, e a vida é feita de fases, ou não fazes. E a Inês teve a coragem de fazer. Obrigada, João. Acho que vai ser muito divertido. Qual é o tema de hoje? Então, divertido vai ser de certeza, Uhum, porque é esse que é o nosso registro, uhum. é a nossa capacidade de brincarmos com temas que às vezes é rir para não chorar, mas mais do que tudo, como tu sabes, eu gosto de utilizar o humor Uhum. como a melhor ferramenta para conseguirmos às vezes ridicularizar ou pelo menos diminuirmos a dor. Quando somos capazes de rir de nós próprios, as coisas tornam-se todas muito mais insignificantes, magoam-nos menos. Uhum. Então é exatamente isso que vamos fazer. E vamos fazê-lo acerca de um tema pelo qual todos nós, em certo momento, provavelmente já sofremos de forma ou de outra, com um pai, com uma mãe, com um namorado, com uma namorada, que é narcisismo. Vivemos numa epidemia de narcisistas e vamos entender o que é um narcisismo que possa ser saudável e útil, até que ponto é que ele se torna maligno e destrutivo, perceber qual é que é a sua origem, como é que ele se expressa, conseguir identificar padrões para se proteger, aprender se está numa relação com um narcisista, como é que eu me consigo safar disto e porque é que eu me meti nisto. Então, vamos entender aqui, sabem que eu sou todo um cheio de histórias, vamos falar aqui sobre a mitologia de Narciso. Narciso era um caçador da mitologia grega, que era um homem belíssimo, tão belo que muitas pessoas estavam apaixonadas por ele, mas ele era incapaz de se apaixonar por quem quer que fosse. Até que um dia, num dia de caça, viu o seu reflexo num lago e ficou a mirá-lo e quis possuí-lo e quis agarrá-lo e abraçá-lo e acabou por se afogar. Então, acho que aqui já temos bastantes pistas sobre até que ponto é que o narcisismo pode de facto ser maligno. Mas ele não precisa necessariamente ser maligno. Pois não, Inês? Não, exatamente, João. Aqui há dois lados. Temos aqui um narcisismo saudável e temos um narcisismo patológico ou negativo. E gostava de ouvir-te um bocadinho a falar sobre isso, ou seja, sobre a diferença entre este narcisismo saudável e este narcisismo mais patológico, mais clínico. Excelente. Então, nós temos sempre, como em tudo na vida, temos um espectro. Do 0 ao 10. Vamos imaginar aqui do 0 ao 10. Eu no 0 tenho um autoabandono total, um desinvestimento total em mim, e não gosto de mim, e não tenho gosto nenhum em mim, e não me cuido, porque não me mereço. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, eu não me amo, então eu não me cuido, porque só cuidamos daquilo que amamos, e vamos perceber que amar-nos é um segredo para nos cuidarmos mais tarde. No 10, nesta escala, eu tenho um narcisismo super tóxico, super maligno, em que eu não tenho empatia pelos outros. Eu não vejo os outros como meus semelhantes. Eu vejo-os como sendo inferiores, eu vejo-os como sendo ferramentas, objetos utilitários, e aquilo que eu quero é extrair deles validação para mim. Ou seja, eu preciso daquilo que é narcissistic supply, ou seja, o alimento narcísico que vai engrandecer aquilo que na verdade é um ego muito frágil e muito pequenino e muito vulnerável. Porque por trás destas pessoas que necessitam desta adoração toda, há sempre uma ferida narcísica inicial. Então todos nós estamos neste espectro. E a destreza da vida, como em tudo, é não ter uma solução A nem uma solução B. A, B, C, D não acaba no Z. Temos que afinar o nosso narcisismo para que ele seja algo benigno, algo que é construtivo, e termos atenção aos nossos comportamentos em que não vemos os outros com tanto cuidado e empatia como poderíamos. Exatamente.
Mas há aqui uma coisa que é preciso, se calhar referir, que é, todos nós temos aqui um lado narcisista, portanto, todos nós temos esse lado, senão acordávamos e não nos arranjávamos, não cuidávamos de nós. Não sei se queres também abordar um bocadinho por aqui também, João. Ok, então, esse nível de que tu falas, que são vamos falar de um nível saudável de narcisismo, tem que ver com a capacidade de investimento no próprio. Portanto, se eu não tenho um nível de narcisismo saudável, eu não invisto em mim. E o que acontece é que este narcisismo, o narcisismo primário, começa a ser desenvolvido na infância. Foi Freud que estudou. Freud explica. E é muito importante que as crianças tenham um sentimento narcísico, em que se sentem importantes, para conseguirem progressivamente começar a progredir no mundo. Se eu não me sinto importante o suficiente, eu não vou ocupando o meu próprio espaço. E o problema é exatamente quando as pessoas começam a desistir dos seus espaços e a não cultivar este narcisismo benigno, que tem a ver com amor próprio, benigno, a partir do momento em que é autoidolatração, a coisa torna-se realmente muito tóxica. Um Trump desta vida, que ocupa o espaço dos outros, um Putin desta vida, que ocupa o espaço dos outros, mas ocupar o seu próprio espaço não é de todo um narcisismo tóxico. É benigno, é autopreservação. Contudo, quando há uma falha nestas idades em que existem experiências de humilhação, sentimentos de vergonha, onde existe negligência parental, as crianças podem ficar traumatizadas, fixadas, que é o termo técnico da coisa, neste processo evolutivo, que quereríamos que fosse harmonioso e evoluísse para um narcisismo secundário, que não é porque eu sou o centro do mundo e que tem que ver com eu valorizar-me de acordo com a forma como me vou construindo. Eu ser merecedor desse meu amor próprio, porque sou um gajo porreiro, porque sou um tipo porreiro, porque faço bem aos outros, excelente. Não porque sou o centro do mundo e há este narcisismo primário infantil. Faz Exatamente, sentido? faz total sentido. Ou seja, há aqui uma grande diferença entre amor próprio e eu sou o centro do universo. Há uma grande diferença mesmo. Mas é isso que uma criança acha, é que é mesmo o centro do universo. Exatamente. Só que se começa a perceber dos outros, lá após, começa a ir para a creche, começa a ir 3, 4, 5 anos, mas afinal quem são estes todos à minha volta? E de que maneira que estes todos influenciam a imagem que eu tenho de mim mesmo? E por isso é que os narcisistas precisam tanto dos outros à volta para conseguirem ver-se ao espelho. Porque lhes falta um espelho interno. Exato. Falta um espelho interno, sem dúvida. Então tu concordas que se calhar aqui não é só a sociedade e o que é que nós hoje mais vivemos? O que é que está muito à nossa volta que hoje ninguém consegue viver sem? O telemóvel. Uhum. Telemóvel, redes sociais. Portanto, aqui as redes sociais vão ter grande impacto neste caso de pessoas que têm estes traços ou perturbação. Que aí já vamos daqui a pouco, aqui há uma diferença entre traços narcísicos e perturbação narcísica. O que é que tens a dizer, por exemplo, João, em relação a isto das redes sociais? Achas que as redes sociais vão amplificar mais estes traços a estas pessoas que têm por tendência a serem assim? Grande pergunta, porque de facto há que pensar se as redes sociais amplificam ou se também fomentam Isso. esta epidemia, não é? Então, com certeza que antes de existirem redes sociais, quando estávamos em 1700 e troca o passo, eu podia no máximo ser o maior da minha aldeia e tinha que estar constantemente na rua a contar ao Zé, ao Joaquim, à Zezinha e ao Zezinho como eu sou tão fantástico pelos meus feitos heroicos. Exatamente. Agora, eu posso, através de um post, dizer às outras pessoas como sou tão fantástico. Então, quem tem esta fragilidade interna, porque apesar de existem vários tipos de narcisismo, não é só o narcisismo mais grandioso, porque o narcisismo é uma necessidade de validação e de atenção e muitas vezes isso é feito através da vitimização. Vamos falar sobre isso, que é algo que é menos fácil ou perceptível de identificar, porque as pessoas estão sempre mais à espera de um Donald Trump, por exemplo, que ocupa esse espaço todo. A verdade é que a vitimização também ocupa imenso espaço, mas é por coitadinho de mim. Mas isso ocupa imenso espaço também e requer exigência, a atenção do outro. Então, se eu em 1700 e troca o passo tinha que andar por tudo que era aldeia a explicar a toda a gente que sou o maior, agora consigo, através de likes,
receber aquilo que é o alimento narcísico de que eu preciso. Porque este ego narcísico é um ego ferido, é um ego traumatizado, que foi negligenciado, que foi humilhado nestas fases precoces de vida, que tem que ver com ambientes familiares bastante traumáticos, e vamos falar sobre isso também. Então, as redes sociais com certeza que dão um jeito enorme às pessoas que têm estes traços e estas perturbações de personalidade narcísicas para conseguirem ir lá buscar aquilo de que precisam mesmo, que é esta validação constante, este espelho que não têm internamente, porque um narcísico pode parecer que se valoriza muito, mas quando está sozinho ele desaba. Então precisa de ir ao telefone, ver quantos mais likes é que recebeu e quantos mais seguidores é que tem. E eu já ouvi pessoas com centenas de milhares de seguidores a dizerem que só se vão sentir realizadas quando chegarem ao milhão. E eu tenho a certeza que quando chegarem ao milhão vão precisar de mais. Portanto, sem dúvida alguma que veio amplificar e que veio ser muito útil, porque senão dava-me realmente muito mais trabalho andar à procura da validação de toda a gente pelas aldeias. Mas eu acredito que, e isto é a minha opinião, acredito que como nós somos macaquinhos de imitação, e é fácil pensar nisto, eu já tive cortes de cabelo de jogadores de futebol que gostava quando era miúdo, por exemplo, David Beckham, andava de puxinho. E sendo nós macaquinhos de imitação, nós vamos copiar tendências, tanto quanto mais vulneráveis para isso formos, portanto, quanto mais imaturos. E ser imaturo, claramente está aí incluído quem é imaturo pela idade que tem, ou seja, os jovens e as crianças são muito mais afetados, mas adultos imaturos também, sem dúvida alguma. Porque como nós sabemos, e já nos rimos muito sobre isso, há pessoas que com 60, 70 e 80, meu Deus, o nível de maturidade é baixíssimo. Certo. Então, eu acredito que de facto as redes sociais, por modelagem, sendo nós macaquinhos de imitação, faz com uma difusão de que importante é isto. Importante é eu mostrar a minha grandiosidade, importante é eu mostrar os meus feitos, e isso gera, consequentemente, pessoas com traços mais narcísicos, com funcionamentos mais narcísicos, e eu acredito que aumenta, provavelmente, a prevalência, ou seja, a percentagem que existe na população de perturbações de personalidade narcísicas, porque isto é aquilo que é tido como sucesso. E se aquilo que é tido como sucesso é validação dos outros, onde é que fica o espaço para a minha? E as pessoas vivem em função de... Quantas pessoas eu já não vi a sentirem-me com uma tragédia enorme terem ficado sem a sua conta de Instagram, por exemplo. O que eu entendo é que se for a nível profissional, mas a nível pessoal, ou seja, e tantas pacientes que já me confidenciaram quantas vezes vão ao Instagram ver o número de likes e vão ver as próprias fotos e estão constantemente a associar o número de likes que eu tenho ao quanto eu valho. Portanto, sim. Sim, Acho que sim. essa questão aí dos likes, de estar sempre a tentar ver quantos tem, quantos não tem, também pode ser claramente uma questão de insegurança, uma questão de medo, ou seja, também não vamos sempre rotular Mas o logo. narcisismo vem sempre da insegurança e do trauma e de um ego fraquinho, insustentável, quando não na presença de alicerces externos que são os outros. Porque Exato. falharam esses alicerces internos. Exatamente, ok, certo. Então, em relação a esta questão, acho que é bastante pertinente devido àquilo que vejo também nas consultas e que me perguntam bastante, porque sentiram isso na pele, que é, elas sabem aquilo, estou a falar no feminino, porque são mais casos de mulheres a reportar estas coisas. Não sei se no sentido de as mulheres como são mais sensíveis, mais ao pormenor, por norma, conseguem perceber melhor isto, de que provavelmente às vezes um homem sentir isto numa mulher, ou como é estranho se calhar um homem dizer a minha namorada ou a minha ex-namorada é narcísica. Isto é muito mais raro. Excelente. É muito mais raro. Portanto, a questão é, elas reconhecendo-se mesmo como empáticas e inteligentes, como é que pessoas então empáticas e inteligentes conseguem ser seduzidas, manipuladas por este tipo de pessoas? O que tu disseste tem múltiplas camadas muito interessantes. Então, em primeiro lugar, ponto número 1, as mulheres são seres biologicamente e hormonalmente muito mais complexas do que os homens. Certo? Os homens são muito mais brutos Sim. e não lhes é Rudes. rudes. Exatamente. Rudes.
Como é que era o sketch do Gato Fedorento? Homens rudos, como é que é do campo? Como é que Por acaso lembras? não sei. Não sei. Gente rude do campo, era uma coisa assim. Então, nós, de facto, nada contra a gente do campo e que seja rude, continue, seja feliz a passear pelo campo, não seja tão rude, se calhar. Mas a questão é mesmo esta, que é os homens, em primeiro lugar, vivemos numa sociedade que vive o masculino de uma forma muito pouco integrada. Ou seja, é dito a um miúdo, não sejas mariquinhas, estás a ser fraco, estás a ser menina. Quando o quê? Quando ele expressa os seus sentimentos. Que sentido é que isto faz? Então, o que é que os homens aprendem a fazer? A reprimir os seus sentimentos. Certo. Chegam à idade adulta com que tipo de inteligência emocional? Bola. Bola. Então, é isto é que são os nossos almoços, é mais ou menos isso. E nesse caso a Inês pode-se queixar por vezes de homens ou senhores, de homens que vai conhecendo, e eu relato-lhe também como a maior parte quando eu era miúdo, quando depois era adolescente, até mesmo em jovem adulto, o quão básicos eu sentia a maior parte dos gajos, dos homens que aí andam, e a dificuldade que tinha em epá, eu não quero ser teu amigo, meu. Tu tens tão pouca profundidade afetiva que eu não tenho grande interesse. Estrutura ser emocional completa. Estrutura emocional. Então, os meus amigos acabam por ser pessoas que têm uma grande profundidade emocional. E isto, sabes que eu sou uma pessoa super digressiva, mas volto ao ponto. Que no final eu volto. No final eu volto. Dou a minha volta de João por Marte, Júpiter e volto. Percebeste? Marte, Júpiter, Sim, masculino, sim, feminino, isto nada é à toa. Exatamente. E então os homens acabam por não ter competência emocional sequer para identificar um padrão emocional Isso. que seja, Uhum. percebes? E muitas vezes Não o que eu... têm nem querem, ou seja, eles também estão em constante fuga em relação Sim. a isso, porque lhes assusta. É assustador. É assustador. Então, É ser fraco. isso, É. é ser fraco, olhar para dentro, e olhar para dentro custa. Portanto, o parar, o silêncio, olhar para dentro, tudo isto custa muito Perfeito. a quem não tem estrutura emocional. Excelente. Então, muitas vezes o que eu acabo por descobrir com pacientes do sexo masculino é relativamente à epidemia de mães narcísicas Ok. que se vive em Portugal, que não são poucas. E vamos falar sobre isso. Mas antes gostava de te responder à pergunta objetiva que fizeste, por uma vez na vida, que é as mulheres serem, muitas delas, pessoas inteligentes e empáticas, e como é que se mantêm nestas relações. Uhum. Então, primeiro, as mulheres são muito mais sensíveis do que os homens, do ponto de vista biológico. Os ciclos hormonais pelos quais as mulheres passam, em certos momentos, fazem com que o ambiente neuroquímico delas Uhum. lhes permita terem maior clareza de raciocínio. Uhum. Por isso é que dá muito jeito ter uma mulher ao nosso lado para nos dizer não, bruto, não vais por aí, com clareza. E noutros períodos da sua fase hormonal tem um ambiente neuroquímico que faz com que sejam muito mais capazes de cuidado e empáticas. Uhum. E por isso é que socialmente e transgeracionalmente existe aqui idealmente uma comunhão e como objetivo uma harmonização entre homem e mulher, Uhum. em que se poderia otimizar as diferenças biológicas entre cada um, não anulando o desenvolvimento de outras funções. O que é que eu quero dizer com isto? Tradicionalmente, os homens são mais associados à proteção. Tem que ver com a testosterona, propensão para a agressividade. E isso é importante, porque de facto nós tivemos que nos proteger de predadores enquanto espécie, e ainda hoje precisamos nos proteger de outros países, e precisamos de soldados, e precisamos de agressão para que haja proteção. Então, a ideia do masculino bem vivido será eu ser forte o suficiente para proteger a sensibilidade. Uhum. Principalmente a minha, mas depois as dos outros também. E as mulheres têm um papel na sociedade, na civilização, muito associado ao cuidado. Mas não só. Ou seja, estaríamos a reduzir as mulheres a donas de casa, nesse caso. E tantas mulheres tão inteligentes e sofisticadas como a doutora Inês Reizinho não teriam palco e papel na sociedade para poderem partilhar o início de um movimento
Leme da Mente, que vai ser sempre com doutora Inês Reizinho, nossa estrela da psicologia do Leme. Então, porquê é que estas mulheres se mantêm nestes ciclos e nestas relações? Freud explica. Então, eu gosto muito de uma frase que é: a infância é o chão que nós pisamos a vida toda. O que acontece do ponto de vista de neurodesenvolvimento do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, o nosso cérebro vai se desenvolver para estar adaptado àquilo que ele acredita que vai ser o ambiente em que vai viver ao longo da sua vida. Faz sentido. Ou seja, se eu acredito que se me dão uma série de bolas de futebol quando eu sou miúdo, eu acho que vou passar a vida a jogar futebol, vou desenvolver áreas do cérebro que têm a ver com isso. Se me dão um piano, eu desenvolvo áreas do cérebro que têm a ver com tocar piano, porque é a partir disso que o meu cérebro subentende que vai ser a minha vida. Então, há áreas do cérebro que são desenvolvidas porque são potenciadas e há outras que não são porque não são estimuladas. Isto faz sentido. Eu vou estar preparado para jogar futebol porque foi isso que na minha infância o meu ambiente me fez entender que era o que iria acontecer. Neste caso, quando o ambiente familiar que eu tenho é um ambiente familiar que é caótico, é um ambiente familiar em que o meu amor próprio só existe quando há uma validação externa do que eu faço pelos outros, tem um preço muito caro para gostar de mim. Nós somos mais do que tudo seres relacionais e precisamos de vínculos e estamos dispostos a abdicar da nossa autenticidade para manter o vínculo. Então estamos dispostos a fazer o pino e dar 30 piruetas para manter o vínculo. Eu estive disposto a ter excelentes notas para manter o vínculo. Portanto, pagamos preços muito elevados para manter vínculos e muitas vezes tive que dar bolos para receber migalhas emocionais. E quando mulheres inteligentes e mulheres empáticas se mantêm nestes ciclos, é exatamente por isso. É porque existe um fenómeno que em inglês é trauma bonding, ou seja, uma vinculação afetiva com um tipo narcísico que destrói a vida a uma mulher até ela safar, e isso é possível, devido ao trauma original, no sentido da origem da minha vida, pelo qual eu passei. Ou seja, se eu me habituei que tenho que dar bolos para receber migalhas, quando encontro alguém que está disposto a receber bolos e devolver-me migalhas, aquilo funciona. Mas não só. É porque há uma série de mecanismos que um narcisista usa para reter e primeiro como uma presa, porque estamos a falar de vampiros autênticos, emocionais. Primeiro para a trinca do vampiro. Atrair. Atrair e depois reter. Exato. De que mecanismos estamos a falar? Do São muitos. dar e tirar, ou seja, o love bombing, não é? Love bombing? O que é o love bombing, doutora Inês? O que é isto então? É mesmo isto do dar, principalmente no início da relação, não é? No início das relações, há uma tendência aqui de dar, de dar em empoderar, excesso, ou seja, aquilo que dar em eu excesso. quero fazer. Imaginem que eu sou um bom narcísico. Quem é que não gosta de um bom narcísico? Já vamos perceber que gostamos. Gostamos do início, porque estamos uma pessoa com uma perturbação de personalidade narcísica é uma pessoa que é um lobo em pele de cordeiro. Porque se eu visse um lobo, claro que eu fugia. Aparece-me um cordeirinho, eu ia que porreiro. Depois, mais tarde, it will bite you back. Já vamos perceber o que acontece. Mas inicialmente, quem é que não gosta de um bom narcísico? Porque um bom narcísico aparece com 10 mensagens por dia. Charme, Inês, muito charme. Inês, tanta atenção por ti, o que é que estás a fazer? Gosto tanto de ti, nunca vi uma mulher como tu, Sim. és única, levo-te flores todos os dias, dou-te imensa atenção, mostro-te um mundo novo, digo que não há mulher igual a ti, que nunca sentiste por ninguém, conheço-te há 2 dias e quero casar contigo. E eu, de repente sinto-me hipervalorizada. Pessoas charmosas, também engraçadas, sim. Sinto-me hipervalorizada de uma forma desproporcional. Ou seja, mais do que tudo, aquilo que vem rápido, vai rápido. Nós só podemos amar alguém com profundidade quando levamos o tempo necessário para conhecer essa pessoa. Portanto, red flag número 1, se alguém de repente aparece na sua vida e entra a 200 a hora
e lhe diz que você é a princesa da sua rua. Não que não seja, acredito que possa ser. Mas que vai levá-la num voo de tapete tipo Aladdin e que você é a única, nunca viu ninguém e que nunca se apaixonou assim, desta maneira, por ninguém e que você acabou de mudar a vida dessa pessoa e só conhece há 2 dias, assuste-se, red flag, vamos dar estratégias para isso. Então o love bombing é uma boa forma de cativar. Manipular, sim. E porquê que isso resulta? Porque é que isso resulta, mas com as pessoas mais empáticas ou com qualquer uma? Pá, refé. Ou seja, são pessoas que são mais carentes, no fundo, podem ser muitíssimo empáticas, até porque nós desenvolvemos empatia muitas vezes no trauma, na falta de afeto, e podem ser inteligentíssimas, mas não tiveram uma vinculação segura, normalmente com os seus pais e normalmente com o pai, e buscam essa reparação da relação com o masculino, então são presas fáceis para Isso. estes narcisistas Ok. que percebem a carência daquela Isso. pessoa e percebem, ok, então é como uma planta, está desidratada, então se eu te der água, tu vais adorar como é que chamas a cena que usas? Regador. O regador. É um bocado isso. Exatamente. E floresces. Mas E depois o floresce. que é que ele faz ao regador? Químicos, mete lá químicos. Também, com Vai certeza. ponte, disfarçadamente, ok? Tira o regador. Também tira. E tu, afinal, de Ok, onde é que eu ok. tenho água agora? Exatamente. Que são estes movimentos de aproximação e afastamento Sim. e tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio Mas também é muito afinal usado, gostavas sim. tanto de mim, agora já não me dizes nada. É muito usado? Sim, sim, o tratamento de silêncio. Nem que seja o tratamento de silêncio no sentido em que, ok, não estou a gostar desta conversa, não estou a gostar disto, desapareço e volto quando eu quero. Mas quando voltar quando eu quero, é de uma forma como nada fosse. Ou seja, então, Então como é que estás? como é que alguém faz Por que isso? estás a fazer isto? Como é que alguém é Passado capaz? horas ou um dia ou 2 Como é dias, que se for alguém é preciso. capaz de voltar como se nada fosse? O que é que isso diz do apreço que essa pessoa tem por quem? Pois, é isso. Então, Como é que isso acontece? Ou seja, a facilidade dessa pessoa de não se passou nada, e já passou, andou. Ou seja, a insensibilidade e depois, quando volta, a pessoa diz: mas como assim? Tu ainda ontem, ou ainda há 2 dias atrás, estavas a dizer isto, a criticar-me, ou a dizer que não era assim, ou que não era assado. Como assim? Conseguiste mudar assim rapidamente? Quando a pessoa, se calhar, é mais sensível. hum, e aí depois vem o tal também que acontece muito, que é: estás a exagerar, ou estás a ser dramática demais, ou tudo te magoa, ou tudo te machuca. Machuca em brasileiro. ok. Há gente no Brasil nos ouvindo também. Exatamente. Então vamos se integrar, vamos integrar e vamos receber o povo irmão. Exatamente. Brincadeira, porque é preciso brincar com temas, Sim, com temas é verdade, tão é verdade. sérios, mas de facto acontece um mecanismo que estavas a falar, que é um mecanismo mais enlouquecedor Sim, que sim, existe. sim. Eu já fui, se fosse português, eu diria que fui vítima. Tendo uma relação próxima com o Brasil, digo que sou sobrevivente de narcisista. E porquê? Porque de facto é ameaçador, deixa marcas. Deixa. E aquilo que nos pode levar mesmo à loucura é nós não confiarmos na nossa percepção da realidade. Isso. E o que acontece muitas vezes é um fenómeno chamado gaslighting, que Isso. tem a ver com um filme, se não estou em erro, do Kubrick, em que existe um homem que se vira para uma mulher e diz: não, esta lâmpada de gás, gaslight, está apagada. E ela diz: não, ela está acesa. Uhum. E ele: não, isto é da tua cabeça. Pois. Estás a ver mal as coisas? Uhum. Está apagada. E ela: será que está? Duvida. Começa a duvidar de si Uhum. mesma. Isso. Será que, ou seja, eu, narcísico deste filme, começo cada vez mais a fazer-te não acreditares na tua percepção. Isso. Então, caramba, será que eu já não sei nada? Isso. Eu não sei o que eu penso? Isso. Eu não sei o que eu vejo? Eu não Isso. sei o que eu sinto? Uhum. Isso é da tua cabeça, estás a exagerar, não foi nada assim, minha Ou isso. filha. Uhum. Ou Não seja, foi, duvidar Inês. daquilo que está a sentir, ou até mesmo, realmente, se cá exagerei, não é? E isso impacta dessa maneira? Oh, Inês, que sentimentos são esses? Oh, Inês, faz-te homem. Faz também. Que é isso? Exatamente. Que é isso? Estás a sentir desta maneira? Isto não foi nada, é uma brincadeirinha.
Verdade, Ok, verdade. agora tocou. Verdade. Não, Pronto. não. Continuando. Por acaso não secou. Porque talvez também seja sobreviventes narcisista. Todos nós somos, inevitavelmente, porque vivemos nestas epidemias e muitas vezes aquilo que acontece é exatamente uma montanha russa. Uhum. Porque perguntamos como é que estas mulheres que são inteligentes, que são empáticas, se mantêm nestas relações. Mantêm-se nestas relações, não é porque são malucas, como é lógico. É porque nós, seres humanos, estamos treinados para agarrarmos primeiras impressões. Por isso é que uma frase altamente Isso. disseminada no Instagram é: não tenho uma segunda oportunidade por uma primeira impressão. Fantástico. Exato. Então, e porquê? Porque se eu tivesse que estar todos os dias a reformular a ideia que eu tenho, olha, por exemplo, aqui do Tiago, fantástico Tiago, aqui do estúdio, eu estava tramado. Eu estive muito mais atento a primeira vez, percebi que ela é uma pessoa espetacular com quem eu posso estar tranquilo e me sinto seguro. Pronto. Então, quando aparece esse narcisista com esse love bombing, eu crio a imagem que eu tenho dessa pessoa. E o meu cérebro, que faz isso para poupar tempo, senão eu sempre que visse uma torneira tinha que pensar o que é que ela fazia. Não, já sei, a torneira dá água. O Tiago é porreiro, este narcisista também. Mas não é. Porque o que é que acontece? Porque ele utiliza isso exatamente como uma ferramenta de invasão, como se fosse um cavalo de Troia. Olha, boa, um cavalo de Troia emocional, é essa. E eu utilizo o meu viés de confirmação. Eu, macaquinho humano, que sou, eu e todos nós, que é: eu vou encontrar na realidade provas que sustentem a opinião que eu já tinha. Portanto, o que é que eu ouço tantas vezes destas mulheres inteligentes e que eu digo, caramba, merecem melhor? Coisas assim. Mas ele, quando é querido, ele é tão querido comigo. Ele, quando está bem, ele é tão bom comigo. Ele só é mau. Ele é só mau o quê? 90% das vezes? É preciso que sejam quantas? 95? E Para aquela do compensar? início. Mas ele no início. Pois. Essa do início também é Mas muito ele no usada. início... Eu, pois é, A mas esperança. ele agora está diferente. Não, é ao contrário. Ele Isso. era assim, ele não era como se apresentou, ele é como você o está a ver agora. Ou seja, antes tínhamos a pele de cordeiro, agora você está a ver o lobo. A máscara caiu. A máscara caiu, Inês. É isso mesmo. Então, é lógico que você não ia se afastar do lobo. Caramba, não, vem um lobo chau. Mas como aparece tão fofinho, com flores e mensagens, e minha querida, nunca vi ninguém como tu. És a Aí a melhor. gente cede, É, né? Eu já claro, passei és a por isso. melhor. Eu também já passei por isso. Também já Ok. passei por isso. Não são só homens narcisistas. Isso, claramente. As mulheres claramente sofrem mais porque ser mulher nunca foi fácil de todo ao longo da história da humanidade. E, porque de facto. e também porque são mais transparentes nisto. E sofrem mais nas mãos dos Sim, homens, eu não também. tenho a menor dúvida disso. Não tenho mesmo a menor dúvida, como partilhei recentemente no podcast de uma pessoa de quem gosto imenso, a Inês Gaia. A minha avó, após ter tido um AVC, num esforço muito grande, num esforço silencioso, que é uma coisa que eu acho que a caracteriza a ela e a muitas mulheres que são fortes em silêncio. Após o AVC, leu o seu primeiro romance histórico, que ela adora, porque eu agora consigo analisar e pensar que é interessante, que é a maneira dela de ler a história do ponto de vista das mulheres, porque a história é sempre escrita do ponto de vista dos homens e depois aparece Dona Filipa não sei o quê, mulher de não sei quem, está feito, a biografia está feita, era o que ela fazia, não fazia mais nada. E eu perguntei-lhe então, o que é que achou do livro? E ela, com as poucas palavras que conseguia dizer, disse que ser mulher nunca foi fácil. Então, de facto, é um papel importante que estamos a desempenhar aqui para ajudar mulheres a protegerem-se de homens que são brutos. Exatamente, a Gente rude. reconhecerem padrões. É isso. Quando também há maior autoconhecimento, quando uma mulher ou um homem, consegue ter aqui um olhar para dentro, aqui uma reflexão mais interna de quem eu sou, o que é que eu preciso, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que me faz sentir bem, o que é que não Os me meus faz sentir bem. limites. Isso, O que é que eu exatamente. aceito e o que é que eu não aceito. Boa. Como eu digo sempre, os meus Vitamina inegociáveis. L. Vitamina L. Caramba, vitamina L limites. Estou sempre a Isso, dizer. isso, Você escreva as isso. regras do jogo, mas escreva mesmo. Que é, só jogam comigo, só deixo, só vêm brincar se cumprirem isto e se não fizerem isto. Se não, tchau Laura, que o meu nome é Nando. Exatamente. Tem mesmo que ser. Senão são sempre Proteja-se. engolidas. Exatamente. Ou seja, isto é. Agora a questão é, quando nós, em crianças, vivemos vidas, infâncias,
em que não respeitam os nossos limites. Nós nem Certo. sabemos que eles existem. Nós Isso. achamos que temos que fazer tudo por todos. Exatamente, não nos ensinam isso, quase. É verdade. Então, e o que é que depois mulheres muito empáticas sentem em relação a estas pessoas? Que Querem conseguem... salvar! Vamos salvar! Consigo mudar. Ou seja, vai, eu vou tentar mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 20, 30, 40, até perceberem que chegam a um ponto de exaustão. Exaustão emocional. Não só emocional, física. No corpo começa a aparecer várias coisas, ou manchas, ou espinhas, ou É uma dores de destruição. cabeça, destruição total. É uma destruição total, porque Exatamente, do sim. ponto de vista, vamos pensar assim, sempre que eu interajo com alguém, essa pessoa vai-me fazer sentir emoções. E todas as emoções são traduzidas em moléculas, em ambientes neuroquímicos. Quando eu falo com a doutora Inês Reizinho, eu tenho uma libertação de endorfinas que me fazem sentir bem. Às vezes estou com outras pessoas que eu quero, que tchau, mas é, Certo. felizmente, nos dias de hoje, porque tenho os meus limites, tenho as regras do jogo, percebo, não quero, não gosto, não vou ao jogo. Mas nem sempre foi assim. Então, muitas vezes, quando ficamos de todo, então, quando agora eu aqui num momento de desabafo, sobrevivente narcisista, e Sim. quando nós vivemos relações com pessoas assim, aquilo que nós temos é um estado de hiperalerta. Porque eu estou a Exatamente. tentar dar uma lógica ao que está a acontecer. Eu não sei quando é que me vão puxar o tapete outra vez. Eu não faço ideia quando é que ele agora vai deixar de me responder. Sim, sim, sim. Eu não sei quando é que ele volta. Eu não sei quando é que ele vai voltar a dizer-me palavras bonitas. A ansiedade dispara. Eu estou sempre em hiperalerta. E depois ele vem, quando eu estou no auge do meu sofrimento, se for um excelente narcisista, souber fazer isto muito bem, e nesse momento dá-me um ramo de flores. Eu tenho uma descarga de dopamina que me alivia este cortisol todo. Momentaneamente. E posso respirar outra vez. E o que é que acontece novamente? Ciclo de sedução-agressão que só se Isso. repete, só se repete, Isso. só se repete. E porque eu não sou estúpido, não é? Nem nenhuma destas mulheres é. Como conversamos lá fora, João, acho que é importante, que é aquilo dos jogos de casino ou jogos online, Bora! dá mais vontade de, ou seja, agressão, esse ciclo que estavas a dizer, Uhum. é muito isto ou seja, vamos ao casino, por exemplo, jogamos, ganhamos, depois jogamos, perdemos, mas voltamos sempre a querer repetir. Ok, sim, Ok? entendo perfeitamente o que tu queres dizer. Tem que ver quando nós, lá está, o nosso sistema nervoso Isso. vai procurar sempre aquilo que nos é familiar, não aquilo que é bom para nós. E quando nós crescemos em ambientes em que não sabíamos quando esperar o afeto, quando o afeto viria, Uhum, sei lá eu quando, isto é tão errático, isto é tão caótico que eu nunca sei prever quando é que vou ter validação ou amor. uhum. Há vezes em que ele vem, às vezes em que ele não vem, isto é complexo, isto é lixado para Então mim. vamos esperar até ele vir outra vez. Isso. Com a esperança, a E esperança de aqui. repente, é como tu dizes, é a tal história da lotaria, que é, se eu jogar na roleta, que ele tem Isso. 36 números, a probabilidade de eu acertar é 1 em 36. Se eu acertar, o disparo de dopamina no meu cérebro é muito superior a se a probabilidade fosse 1 em 10. Ok. Porque 1 em 36, caraças, isto é fantástico, ganda, amor, festival dos afetos. 1 em 10 menos, se fosse 1 em 2, ok, está tudo, ou era ou não era, pronto. Então há um sequestro emocional muito grande, Sim. que é viver entre este festival dos afetos e andar numa anorexia emocional brutal. Certo. Então, se eu estou numa grande anorexia emocional, se me dão uma migalha, eu acho que é um bolo. Sim. Um bolo. Só que vai engordar depois. Pois, não engorda porque é uma migalha. Continua, Mas uma migalha. Não, mas como isto repete durante anos, João, é migalha ali e forma um bolo. Não, Tô a brincar. não. Não chega a ser um bolo. Não há Então bolos vá. para ninguém Não há aqui. bolos para Não, ninguém aqui é ao aqui. contrário. Dá-me tu os bolos que eu dou-te migalhas. Porque temos que Sim. pensar que Ok. as pessoas, os seres humanos, assumem posições de complementaridade. Ok. Sim. Isto a brincar, mas verdade, eu acho que não é preciso eu vestir-me de polícia, eu acho que consigo ter um bom acting e faço de conta que estou à paisana, eu vou ter com um carro e digo, livreto de documentos, por favor. A pessoa não tem grande tempo para pensar e provavelmente vai à carteira. E nós temos posições de complementaridade, eu sou polícia, tu és ladrão, brincamos a isso desde miúdos, cowboys e índios, mamãs e papás, 30 por uma linha, vítima, agressor, o que quisermos. E isso é, pronto, agora um bocado acerca da minha história, não é? Que é a forma como eu lidei em miúdo com bullies foi exatamente esta, que é quando a malta vinha, tu és a vítima, eu sou o agressor, eu, o caraças, que eu ando no kickbox. Pum, e vezes uma mudança
enorme na atitude do outro. Então eu não vinha para aqui para tu seres a vítima, afinal, e agora mudaram-se os papéis. Então, como é que conseguimos mudar os papéis aqui? O que é que estas mulheres, e homens também, que eu sou sobrevivente narcisista, como é que estas Verdade. mulheres e homens podem escapar? O que é que elas podem fazer para reverter Tem e que sair, saltar ou fora seja, e superar estes bullies? tem que sair da situação. Aliás, nós não nos curemos no sítio onde adoecemos. Costuma-se dizer muito isto. Boa. Portanto, estas pessoas vão acabar por adoecer a outra pessoa, ou seja, até à exaustão. Portanto, é retirada difícil, e é isto que nós temos muito em consultas, a dificuldade destas mulheres e homens saírem destas relações. eh, eh, Penso, daquilo que vejo, que tem muito a ver com isso do salvamento, a esperança, acho que é o ponto mais Ok, forte. acho que é muito Eh, interessante isso que tu dizes e podemos pensar, em primeiro lugar, que neste ciclo de cortisol, 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 e lá vem uma dopamina que me safa, eu uhum, ando toda inflamadinha, e sim, por isso é que tu dizes que vês as pacientes a começarem a ter, por exemplo, borbulhas na borbulhas, cara, o que manchas, faz todo sentido, enxaquecas. porque do ponto de vista embriológico, o cérebro e a parte exterior da pele derivam O da corpo dá neuroectoderme, sinais. e há uma grande ligação entre o cérebro e o Isso, sofrimento cerebral, e que se isso. expressa em sofrimento cutâneo. Uhum, Havendo mais inflamação, menos sistema imunitário, uhum, menos sistema imunitário, sim. agentes oportunistas, neste caso. Pode ser acne, podem ser 30 por uma linha, pode ser uma cena autoimune, Sim, sim. mas vê-se, de Várias facto, formas. a pessoa a ser esgotada, Isso, cansada, isso, consumida por um vampiro emocional isso. completamente Boa. derreada. Isso, exatamente. Ou E seja, custa-lhe e sair custa, das. custa, Custa-lhe mas é sair por isso é que das. estamos em consultas para dar este apoio, esta estruturar outra vez, aumentar a autoestima, segurança principalmente e autoconhecimento, que a partir do momento que subimos isto, conseguimos mais facilmente, ok, ter aquela consciência de realmente o que é que eu estou aqui a fazer, eu mereço muito mais do que isto, ok? Então aqui a terapia é super, é fundamental, e tem ajudado Porque é muita preciso um outro gente. espelho. E exatamente, é preciso outro espelho. Se eu estou. Isso, Se a minha imagem está a variar de isso, acordo com o espelho deste tipo, ou claro. deste tipo, eu preciso de um outro espelho para dizer: não, calma, este é como quando eu ia no Porto do Senhor de Matosinhos, em Lisboa, à Feira Popular, aquelas casas dos espelhos, e eu via-me gordo, magro, retorcido, de acordo com a forma como aquela pessoa me vê. E eu Isso. penso: não, tenho mas é que partir este espelho, que este espelho não está a ser muito injusto comigo, e ter um diferente espelho, que possa ser, neste caso, a doutora Inês Reizinho, Posso. que é uma salvadora de vítima de narcisista, e portanto ajuda as pessoas a tornarem-se sobreviventes de narcisistas. E porquê? Porque se é numa relação que falhou que eu me tornei mais propenso, mais fragilizado, mais carente, e consequentemente com maior probabilidade de aceitar estar numa relação destas por Uhum, acreditar que não mereço melhor, uhum, por acreditar que isto é o que eu mereço e a minha autoestima vai por aí abaixo constantemente, uhum. é necessário que exista uma nova relação, um novo vínculo, neste caso terapêutico ou gerador de sanidade, em que eu sou vista de outra maneira e penso: não, alto lá, calma, o que está a acontecer aqui é eu ando a orbitar à volta deste tipo. Claro. E acontece porquê? Porque se pensarmos no Sol e na Terra, a Terra Isso, orbita à volta do Sol porque o Sol tem uma massa gravítica muito maior. A claro. Terra é muito mais pequenininha. Por isso é que está em Exatamente. órbita. No Aham. momento em que percebe, em que a pessoa que está ali a orbitar percebe qual é que é o seu verdadeiro tamanho, o seu verdadeiro valor. Isso. Isso acontece muito, é muito engraçado, não é engraçado, sim, também engraçado, porque também gosto de ter esta leveza em consultas, mas é bastante. É aquilo que me move, é ver esta evolução nas pessoas, É o uhul! é conseguir Bora, para ver. Ou cima! seja, as pessoas dizem mesmo: epá, já me sinto a Marta, já me sinto. É, Ok, é como se estivesse a viver tipo, com uma de sanguessuga de novo, 70, 80 quilos, e de claro. repente já não estivesses. Isso. É Tens trazer de volta a pessoa, livre e leve. porque durante anos, meses, o que seja, tiveram apagadas, tiveram eh, pronto, a ceder a manipulações de pessoas que sabem muitas vezes fazê-lo. Mas é bom ver esta dinâmica em consulta, é bastante bom mesmo. E o que é que Ahm, acontece quando uma pessoa que anda a orbitar percebe o seu valor real, salta fora? O que é que este narcisista faz? Como é que ele se sente? Sente-se insuficiente, ou Ele seja, se sente, ou ele na verdade já se sentia, já tinha. se sentia, claramente,
Por isso é que ele faz estas coisas todas, que é para não se sentir insuficiente. Ou seja, se a pessoa sai de cena, vai se sentir insuficiente, mas logo a seguir vai procurar também validação, vai procurar de outras formas, daí redes sociais, as tais situações dos E likes, muitas vezes o que acontece é que uh, estas pessoas não hum, só, depois viram stalkers. E tenho vários também. casos em consulta de pacientes minhas que eu felizmente consegui ajudar a que se resgatassem de relações com tipos terríveis. E o que acontece é que, então eu tinha aqui esta, esta pessoa, esta mulher, que me fazia sentir desta maneira e que eu tinha que O maior. diminuir. Esse é o mau traço. Se quiserem assim um super red flag é que alguém que tem que diminuir os outros para se sentir grandioso. E estou a pensar num caso específico de uma paciente que me dizia coisas que eram exatamente estas, que era tu sem mim não eras ninguém, tu nunca ninguém, não vais encontrar ninguém como eu, ou que me faz subentender que eu então não sou Eu sou o grande melhor. coisa. Uhum. E é diminuindo a percepção de valor próprio do outro e, consequentemente, a Certo, autoestima, que as pessoas ficam reféns destes narcisistas. certo, certo, E certo. depois, quando percebem o seu valor próprio, zarpam, saem da órbita, estes tipos perderam um espelho. Primeiro começam a odiar o Dr. João Vilas Boas por ter ajudado a ser um espelho, ou a Dra. Inês Reizinho, e depois muitas vezes aquilo que fazem são progressivas investidas Sim. para tentar fazer exatamente o que faziam no início. Só que para isso é que já é necessário que as pessoas estejam vacinadas Isso, para perceber, não, ele agora vem outra vez com a pele de cordeiro isso, e eu isso, posso isso. cair outra vez Claro. nisto e ando nisto mais não sei quanto Sim, sim. tempo. Então há uma invasão muitas vezes. Já tive casos em que havia mesmo em que a pessoa chegou a entrar na casa da outra, ou que tocou a campainha, ou que deixou coisas à porta sem assinar. Vários tipos de coisas, vários tipos de invasão. Andar a stalkear nas redes sociais, mensagens em números anónimos, 30 por uma linha. Mas a realidade é que, inevitavelmente, nós somos mamíferos, Uhum, então nós conseguimos descondicionar, nós conseguimos parar uhum. qualquer comportamento desde que não haja um reforço positivo do mesmo. Isso. Ou seja, se eu toco aqui e me aparece um hambúrguer feito sempre que eu toco aqui, epá, vou continuar a tocar aqui, está fácil. Se eu ficar aqui Condicionamento 4 fácil. dias a tocar e não Uhum, aparece um hambúrguer, eu vou-me embora se não morrer à fome e vou deixar de tocar. uhum. Então, dependendo do tempo que durou a relação, Claro, dependendo do claro. nível de necessidade de validação, dependendo da capacidade desse indivíduo de encontrar uma outra pessoa para ir, no fundo, atazanar, que foi uma coisa que uma paciente me disse que me marcou, que foi, eu por um lado sinto-me aliviada e estou feliz, por outro tenho pena da próxima vítima, da próxima pessoa que este tipo vai magoar. Mas, calma, agora vamos parar de dar pancada a homens e vamos falar das mães narcísicas, que são uma epidemia neste país. É verdade. Também há Então, bastante isso. Mas seja lá está, seja para homens, mulheres ou mães narcísicas, é importante sempre primeiro reconstruir, buscar a pessoa, né? A pessoa que vai pedir ajuda neste caso. Ou seja, lá está, aumentar a autoestima, autoconhecimento, impor limites, para ela ganhar força e sair, seja de um relacionamento amoroso, seja de uma mãe. oh Mas eu minha não posso deixar a minha filha, mãe, não oh posso minha abandonar a filha, minha mãe. mas eu dei-te a vida, eu fiz tantos Isso, sacrifícios por boa, ti, eu sacrifiquei-me tanto a vida toda, levei-te à escola, mudei-te as isso, fraldas, andaste 9 ok, meses na minha barriga e tu agora, sou ingrata, sou indigna. Então qual é que isso. é o mecanismo que me faz manter-me, que me faz ficar aprisionado? Qual é a emoção? Culpa, Claro, a culpa, claro, claro que é a sim. culpa. Quem é que eu sou? Bíblia, honrar pai e mãe, caraças. Então, se eu sinto raiva da minha mãe que ela manipula-me, meu. A minha mãe, às Yeah. vezes, ou muitas vezes, põe os meus interesses Ok. em sétimo, oitavo ou quinto lugar, Uhum, com sorte, em uhum. milésimos, às vezes. Epá, não estou a gostar muito dela. E Mas eu pensa, devia gostar dela, a minha mãe pois. deu uma vida, ela está-me sempre a dizer isso, levou-me Uhum. à escola, mudou-me as fraldas. Então, será que isto é ilegítimo? Será que eu sou má pessoa? Será que eu estou a pecar? Será Isso. que eu sou um ingrato? Uhum. Ou isto é legítimo? Sim, é o que mais se vê e esta culpa é o que faz muitas vezes também terem que aguentar este tipo
deste tipo de comunicação com a mãe, ok, vamos dizer, não vamos abandonar a mãe, certo? Um homem podemos deixar, ou uma mulher podemos, a nível amoroso, podemos deixar pelo Eu acho que caminho. todo caso é um Podemos caso. deixar pelo Eu acho que todo caminho. caso é um caso. Como nós falamos A mãe, falamos de espectro, sim, então temos mães ou que aquilo que podemos fazer é criar limites isso, tranquilamente, e esses limites podem ter que ver com não haver tanto acesso, não isso. estarmos Boa, juntos tantas vezes, exatamente, é isso. não atender Isso. telefonemas a X horas, ou não ter Uhum. que não se sentir necessidade de dar explicações de que quer que seja, não ser responsável pelo bem-estar e pelos sentimentos dela ou do pai, Uhum. que têm que aprender a regular-se porque também são adultos. Mas muitas vezes é isto que esta criança aprende, é que eu sou responsável pelas emoções dos adultos. Não faças isso, senão a mãe fica triste, não faças isso, senão o Uhum. pai fica zangado. Então eu tenho que andar aqui a pô-los constantemente felizes, seja ao custo da perda da minha autenticidade, do vínculo comigo mesmo. Uhum. E acabar por pôr as minhas necessidades em quinto, sexto, sétimo, oitavo Isso, lugar. Então, há vários casos. claro. E chega a um ponto em que, de facto, às vezes a ruptura é necessária. Mas às vezes não é Mas tão nem sempre. fácil. Mas Sim. nem sempre. Mas há casos que, por exemplo, ou vivem com a mãe, não têm outras condições de sair de casa da mãe, por exemplo. Nesses casos, já tive vários casos desses em que as pessoas disseram: epá, estive lá até poder não estar mais. E tenho um caso de uma paciente que veio da Austrália para Cascais, ou seja, para o outro lado do mundo, e ainda assim disse-me no outro dia que não está disposta a dar o e-mail, estamos a falar do e-mail, à mãe e à avó, porque senão vai ser bombardeada também. Então são os limites Os limites que ela arranjou. que cada caso é um caso. Isso, Portanto, claro que sim. se as pessoas estão neste espectro Uhum. e vá do 0 a 10 do narcisismo, quem está no 10 tem que ser mesmo chau. Sim, sim, sim. Sim, sim. Se estiverem Zero ali com justificações, se zero... estiverem ali com Sim. um 7, um 8, ainda dá para gerir com limites. Sim, sim, Claro. sim, exatamente. Ou seja, é importante aqui começar a fornecer ferramentas, limites a estas pessoas para poderem fazer isso e comunicação. Ou seja, aqui a comunicação assertiva é muito importante mesmo. O saber dizer não. Porquê? Porque não Não é tem uma frase ponto. completa. É uma frase completa, exatamente. Ou seja, aliás, nem se deve justificar muito Ah, a este estilo de pessoas. Sim. E aliás, agora eu um dia vou fazer um workshop de comunicação assertiva. Não se deve justificar muito nunca, porque o seu próprio cérebro começa a duvidar. Epá, se eu me estou a justificar muito é porque se calhar às tantas há aqui algum motivo pelo qual eu não devesse ir por este caminho e pelo outro. Uhum. É muito isso. Certo. Então o sim é sagrado e o não é a vitamina N, que é o maior, dizia o Freud, a melhor ferramenta de defesa do ego. Uhum. Neste caso podemos chamar-lhe do meu espaço, proteger o meu espaço, porque nós ouvimos muito a tua liberdade acaba onde começa a dos outros, e o oposto, caramba, a liberdade dos outros também acaba onde começa a minha. Então eu Isso. não posso deixar-me invadir. É assim, quando somos miúdos não controlamos isso, a Uhum. casa não é nossa, não depende de nós. No momento, e por isso é que existe este replicar de padrões cíclicos, mas no momento em que ganhamos autoconsciência com a doutora Inês Reizinho, no momento em que Alto. entendemos porque é que as coisas estão a acontecer, porque é que a mim, eu tive uma paciente, por acaso já não venho a consulta há algum tempo, se me está a ouvir, acho que deveria vir em breve, para fazermos um check-in e vermos como é que isso está, que me dizia, e é uma pessoa inteligente, como tu dizes, psicóloga também, muito inteligente, e que me dizia, eu não percebo, eu brinco com ela e falo com esta voz, a partir de um certo momento em que as pessoas já estão a perceber as coisas, eu já posso brincar um bocado mais, senão, como é lógico, não começamos assim. Mas ela dizia-me, eu não percebo porque é que eu só atraio narcisistas. E não quebrou ainda o padrão. O que é que será? E percebeu que é devido a um trauma na relação com o pai, em que em que foi brutalmente negligenciada, então não se sentiu segura. Nunca se sentiu segura. E sempre que viu ainda que uma proposta ou uma ilusão de segurança, agarrou logo de tão insegura que se sentia. E lá está, os narcisistas têm um faro para isto. Então, olha-me esta presa insegura,
Vou-lhe dar aqui. Sou maior, pá, já viste que eu sou maior? Sou maior. Sou maior, caraças, sou maior da minha aldeia, então lá na minha terra dizem todos que eu sou maior. Anda aí, príncipe. confia no Camané. Então, a grande questão tem que ver com aquilo que é a ilusão. E é por isso que em teenagers, as miúdas gostam tanto dos ditos bad boys. Porque os bad boys, aquilo que fazem é projetar uma falsa sensação de competência. Mas quando vamos a ver, são pessoas que quando crescem não têm sucesso profissional. Por exemplo, eu era o maior no 10º ano e depois agora, pá, o Camané já não dá cartas. Entretanto, quando cresceu. Portanto... Então achas que é possível estas pessoas mudarem? Por exemplo, quem tem estes traços Boa. narcísicos mudarem? Boa. Excelente pergunta. Digo-te... Boa. A resposta é... Quantos psiquiatras são precisos para mudar uma lâmpada? Desde que a lâmpada queira mudar. Isso. Então, é muito difícil um narcisista querer mudar. Essa é que é a grande questão. Porquê? Porque não vê, não consegue ver e admitir, não é? Porque é bruto. Porque o que é que ele veria se decidisse olhar para dentro? Isso. O vazio brutal, não é? Pois, Só é pode isso. olhar para fora, só pode ver esses espelhos. Exatamente. Então, para que ele se cure, se trate, e eu tenho um caso de sucesso brutal, mas é e eles não aparecem muito em consultas. Estes são os maiores, meu. Só precisa de encontrar disso para alguém. nada. Só preciso encontrar alguém que me veja como maior. Claro. Oh, Rebeca, maior. Rebeca, eu amo-te. Rebeca, eu nunca vi ninguém como tu. Tu és única, eu quero me casar contigo amanhã. Vamos para a Lourinhã. Passamos lá um fim de semana, casamos-nos e isto agora daqui para a frente é só viver. Vou mudar o teu mundo. Então, Isso. não aparecem muito em consulta e conseguem. Mas é possível. É possível. É possível. É possível. É das coisas que eu tenho mais orgulho a nível de feito terapêutico. Mas que se me perguntarem, mas estás nessa? Eu digo, pá, não, honestamente não estou. Não porque há pessoas que merecem o que eu gosto mais de ajudar. Aqui foi mesmo pelo desafio. Eu sou uma pessoa muito motivada por desafios muitas vezes. Mas é algo que tenho que perceber porquê, e percebo porquê. Porque foi a tentativa de reparação da minha mãe narcísica através de um paciente. E já que eu em criança tentei mudar a minha mãe e não consegui, olha, mudei este. E agora já é como se tivesse desbloqueado essa Certo. peça do jogo e tivesse entendido todo o funcionamento por trás também. E isso foi possível, de facto, porque essa pessoa quis muito. E isso só acontece quando existe aquilo que psicanaliticamente se chama uma morte narcísica, Isso. em que o gajo deprime depois. Não há outra hipótese, porque afinal tem que perceber: ei, mas eu afinal não valho, como dizia o meu avô, um cagagésimo do que eu achava que valia. Exatamente. Afinal eu não sou nada maior da minha aldeia, mas é um tipo que foi negligenciado, humilhado em miúdo e que teve ali uma necessidade muito grande de fazer uma sobrecompensação de uma forma muito bruta e parda, que é tão doloroso o trauma que aquilo que eu faço é uma negação do mesmo com uma autoindução de uma ideia quase delirante de que, não fizeram isto aqui ao menino, que o menino é o maior. E agora como é que eu sustento isto? Porque eu sei que não é verdade, o trauma está lá, eu vivi, o corpo não esquece. Eu tenho que andar de espelho em espelho, senão estou maluco. Senão Isso. fico maluco, senão o Camané não se aguenta. Verdade. É isto. Certo. Então se isto houvesse assim um slogan, o que é que achas, qual era a frase? Seria, olha, eu estou a pensar que num hotel, que é bem-vindos ao hotel. Os 2 primeiros dias são 5 estrelas. A partir daí você vive na pensão dos horrores. Uma coisa assim, tipo na casa dos horrores do Senhor de Matosinhos. Bem-vindo a esta experiência. 2 dias, 5 estrelas, com acesso a spa, massagem, banho turco e depois uma eterna vida na casa dos horrores. Seria tipo Exatamente, isto. acho que está perfeito, está Também achei perfeito. engraçado. Consegui Estás a visualizar ver? isso. Eu pude dizer, também achei engraçado. Isto é ser narcísico? Não, é reconhecer que, olha, tive piada. Isso. Que é uma diferença muito grande. Se nós Isso. tivermos uma noção de valor próprio ancorada naquilo Isso. que o mundo nos devolve como feedback. Claro. Então, isto para finalizar, a mudança é possível se houver consciência. Tem que haver consciência da própria pessoa. Para todas as mudanças. E para todas as mudanças é consciência em primeiro lugar, sem dúvida. A vida é feita de fases ou não fases, e tu tiveste coragem para estar cá, Inês. É isso. Primeiro de muitos episódios. Porquê? Porque a vida
Ei, oh Inês, isso é tudo da tua cabeça. Como é que podia não ser? A vida é mental. Então todos os temas que vamos trazer aqui vão ser tratados com rigor científico, mas com amor e com humor principalmente, que acho que é Sim. importantíssimo para aliviar um pouco a pressão que estes temas nos trazem. Uhum. Vamos relembrar uma coisa, que é o Narciso não foi capaz, lembram-se do início do podcast? O Narciso não foi capaz de amar ninguém. E o Narciso não foi afogou-se porque não conseguiu tirar a sua face do reflexo que via na água. E, portanto, não conseguia viver sem um espelho. Afogou-se nele mesmo. E o que é importante aqui é nós percebermos que, ok, estas pessoas sofrem muito, mas não cair na tentativa de as reparar, porque alguém sofreu não lhe dá o direito de fazer os outros sofrerem. Vá lá. E aí entro numa... Pá, isto agora é deep, mas é verdade. Que ainda existe um tipo de narcisismo, que é o narcisismo do mártir. Que é a avó, a mãe, normalmente são avós e mães, que sofreu tanto por toda a gente. Fez tanta coisa por toda a gente. Tipo a Madre Teresa da Lourinhã. Madre Teresa da Lourinhã, ou daqui da Senhora da Hora, que é um tipo de narcisismo também. E que eu tentei, olha, o teu pai a vida toda a tentar repará-lo. Isto é um tipo de narcisismo também. Eu estou a puxar a atenção para mim pelo meu sacrifício. Há muita gente assim também. Mas pronto, isto já é muito deep. E esta conversa dá para tanto que nós claramente vamos ter mais episódios aqui de sobreviventes narcisistas. Exatamente. A vida é um conto de fadas? Não. É um conto de falhas. Ou aprendemos a amar a falha ou não aprendemos a amar a vida. Só amando a falha é que amamos a vida. E aproveito isto para te elogiar pela tua coragem. Obrigada. Que vieste aqui errar. E errar é do latim caminhar por um caminho nunca antes trilhado. Uma carreira, um caminho já percorrido. Vim passar a vergonha. Vim passar a vergonha. Que é exatamente o que prende um narcísico. Isso. O trauma do narcísico é a vergonha. Pois, também é verdade. Pronto. Então, é só ao rirmos de nós mesmos, ao conseguirmos ridicularizar-nos um pouco também, que não nos levamos tão a sério e desconstruímos o nosso narcisismo patológico, que todos nós estamos propensos a tê-lo, para podermos ter um narcisismo saudável que é ancorado no amor próprio. Porquê? Porque eu sou o camané e toda a gente lá na aldeia me diz que eu sou maior? Não. Porque eu sou um gajo porreiro e faço bem às pessoas, então mereço gostar de mim. Até ao próximo.